Somos seres feitos de energia. Cada célula do nosso corpo reage aos pensamentos e emoções. Os sentimentos nos conectam por frequências secretas. Somos vibrações. O universo é imenso e tudo nele é vibração. Você atrai para você aquilo que está vibrando. Essa vibração vai e volta. Saudações pessoal, bem-vindo ao nosso novo canal Ficção Realística. Eu sou o Mix Wendel de Oliveira, fiquem à vontade para me chamar como preferirem, Mix Wendel, fiquem à vontade, como preferirem. Vamos para mais um vídeo no nosso canal, aqui no Ficção Realística, mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilha, ajude a nossa página a crescer para que mais pessoas possam estar também acessando nossos conteúdos. Então vamos para o assunto de hoje. Hoje nós iremos falar sobre física quântica e espiritualidade. E hoje, como vocês podem notar, mudamos o cenário. Eu falei, já que vamos falar sobre física quântica, nada mais justo do que o maior cientista do nosso planeta de física quântica. Afinal, o Rick domina todas as tecnologias da física quântica. Nada mais justo que seja ele de fundo, não é mesmo, Rick? É hora do show! Então vamos lá, pessoal, vamos para o vídeo de hoje. Com certeza, quando a gente fala sobre física quântica e espiritualidade, envolve muita polêmica, sempre muita polêmica. Os espiritualistas defendem que sim, que a física quântica explica sim a espiritualidade, se não explica, pelo menos traz um sentido muito grande, e os materialistas dizem que não, que a física quântica não explica nada, que ela é apenas o estudo das partículas subatômicas do nosso universo. Mas e aí? E vocês, o que vocês acham? Hoje nós iremos apresentar uma teoria que faz justamente a junção de ciência com espiritualidade. Então vou apresentar uma teoria aqui para vocês e aí depois vocês deixem no comentário o que vocês acharam. Se vocês acham que a física quântica explica a espiritualidade, se vocês acham que ela não explica. E depois dessa teoria que eu vou apresentar para vocês, se vocês conseguem ver uma união entre os dois assuntos, espiritualidade e ciência, que no caso, a física quântica. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho sobre esse universo, física quântica e espiritualidade. Desde os tempos da Inquisição, a ciência ela rompeu com a religião naquela época e até os dias de hoje ela ainda anda em caminhos opostos. A ciência para um lado e a espiritualidade para outro. A ciência ainda não descobriu a realidade que é a espiritualidade. Ainda tem muitos dogmas dentro da nossa sociedade, de religião, de doutrinas, mas quando você começa a viver a espiritualidade, você começa a agregar conhecimento e perceber a sua realidade, é com que você muda os seus paradigmas, os seus dogmas. Então a ciência ainda ela não descobriu essa realidade. Quando nós começamos a ter uma visão mais espiritual, que nós passamos nessa transição, né? Porque todos nós nascemos e somos criados numa sociedade materialista. Quando nós começamos com esse processo de equilíbrio, seguir o caminho do meio, nós começamos a sair desse materialismo extremo que é a nossa sociedade, caminhamos para um caminho mais espiritual, nós entendemos que existe uma fronteira do conhecimento para a nossa humanidade, até mesmo para o nosso próprio bem, porque imagine que com mais poder, com mais tecnologia, nós somos muito perigosos para nós mesmos e para o nosso próprio planeta. Então existe um limite para o conhecimento humano. E a nossa ciência já chegou nesse limite. Inclusive, se não fossem os extraterrestres, nós já poderíamos não estar mais aqui. Após a segunda catástrofe mundial, eles interviram fortemente depois da descoberta do homem das forças nucleares. Isso não sou eu que estou falando. Hoje existem muitos documentários, muitos relatos. Mais pra frente nós iremos estar fazendo um vídeo só sobre isso, para nós entendermos melhor como que eles agiram,
que eles fizeram e por que também, mas claro que esse é um assunto para um próximo vídeo. Hoje a nossa ciência, ela não cria mais teorias novas, ela trabalha aperfeiçoando as teorias do começo do século XIX. A grande revolução no nosso planeta, na face do nosso planeta, começou com a descoberta da física quântica. Então, depois da descoberta da física quântica, é que começa a revolução tecnológica no nosso planeta. Computadores, os rádios, as nossas televisões, foi uma revolução completa na face do nosso planeta. Então a ciência caminhando em direção oposta da espiritualidade, ela não tem muito mais para onde ir. Como eu disse, para a segurança das pessoas do próprio planeta. Ela já está na fronteira do conhecimento humano. Há muitos anos a ciência não desenvolve uma nova teoria, trabalha apenas nas teorias já existentes, como eu citei anteriormente. Quando ela der meia volta e caminhar junto com a espiritualidade, não se trata mais de religiões e dogmas. A espiritualidade é uma realidade que precisa ser vivenciada por cada um. Quando a ciência descobrir a espiritualidade, caminhar nas mesmas direções, os avanços serão incríveis. A espiritualidade e a ciência precisam andar juntas, porque a ciência vai trazer um pé maior no chão para a espiritualidade. Então os dois juntos mudaria completamente a face do nosso planeta novamente. Então nós teríamos dois marcos. O primeiro marco seria a descoberta da física quântica e o segundo marco seria a descoberta da ciência e da espiritualidade e andarem no mesmo lado. E com certeza a física quântica com a espiritualidade seria o ponto de partida para um mundo muito mais ético, moral e em tecnologias maior do que hoje temos na nossa sociedade. E hoje com esse vídeo eu gostaria de estar apresentando para vocês a teoria do professor Laércio Fonseca, que ele dá continuidade aos trabalhos de física quântica e a teoria do campo unificado de Albert Einstein, criando a teoria dos múltiplos universos e da consciência quântica. Eu gostaria de estar apresentando para vocês essa teoria, além de eu ter me identificado muito com essa teoria depois da minha experiência que eu tive, que mais pra frente eu contarei para vocês. Ela se encaixa perfeitamente nesse modelo da consciência quântica. Eu queria estar mostrando para vocês porque muito do que nós iremos discutir aqui, nós estaremos seguindo essa base dessa teoria. Então eu vou estar deixando para vocês o livro na descrição do vídeo, para quem quiser se aprofundar mais na teoria, para quem quiser conhecer os cálculos, as equações. O professor usa equações de ginásio, então fica de fácil entendimento para quem quiser conhecer profundamente essa teoria. Eu gostaria de estar apresentando para vocês, para trazer um pouco mais de pé no chão para as nossas discussões. E essa teoria ela funciona legal porque já existem experimentos que comprovem ela, e nenhum cientista consegue derrubar essa teoria até agora. Então nós iremos basear as nossas discussões sobre ufologia, sobre múltiplos universos, através dessa teoria. Então eu gostaria de estar apresentando ela para vocês, tá bom? Inclusive eu decidi fazer esse vídeo porque nos últimos vídeos que eu fiz sobre projeção astral, nós começamos a entrar meio nessas discussões sobre a consciência quântica. Para vocês entenderem melhor, eu decidi estar apresentando a teoria por completo. Tanto no vídeo sobre projeção astral, nós começamos a abordar. Se você não viu ainda o vídeo da projeção astral, depois desse vídeo você vai conseguir entender muito mais, muito melhor como a consciência opera em níveis quânticos diferentes de energia. Então corre lá e vê o vídeo, eu vou deixar aqui no card, tá bom? E também nas habilidades psíquicas, quando eu começo a citar que o campo consciente, com a interação com a nossa consciência, ela abre aquelas possibilidades pra gente. Então se você também não viu habilidades psíquicas, eu vou estar deixando no card também para vocês darem uma olhada. Vamos apenas compreender e conhecer o conceito dessa teoria, não vamos nos aprofundar muito. Como eu disse anteriormente, quem quiser se aprofundar, eu estarei deixando o livro aqui na descrição, tá certo? Essa teoria seria a unificação da física quântica com o campo unificado de Albert Einstein. Porém que Albert Einstein não conseguiu concluir seu trabalho, mas essa teoria seria o complemento de seu trabalho. As pessoas que falam que física quântica e espiritualidade não tem nada a ver, com certeza elas ainda não conhecem essa teoria ou não conseguiram ver na prática como as nossas emoções e os nossos pensamentos, os nossos sentimentos interferem na nossa realidade. Essa teoria, ela nos mostra que a matéria é a manifestação do campo, dando ciência para o que os grandes mestres
no passado e até os dias atuais nos ensinam sobre a unidade de todas as coisas no universo. Vamos falar um pouco sobre física quântica e depois um pouco sobre a teoria de campo unificado de Albert Einstein para compreendermos as ideias apresentadas nessa teoria. Em 1900, Max Planck apresenta sua teoria sobre a lei de distribuição do espectro normal. Com essa teoria, se inicia uma grande revolução na física, embora só mais tarde, em 1925, é que surge a física quântica, desenvolvida por Schrödinger e outros cientistas. Esse foi o grande passo para a nossa tecnologia atual. Para quem não sabe, física quântica é o estudo do mundo microscópico, descrição e interação da matéria a escalas das partículas subatômicas. Para quem não sabe, tudo aqui no nosso universo físico é feito de átomo. E o átomo tem as suas subpartículas, né? As partículas fundamentais, que são prótons, elétrons e nêutrons. Então toda a nossa matéria, ela tem prótons, elétrons e nêutrons. E a física quântica faz o estudo desse mundo subatômico. Antes de eu explicar um pouquinho sobre o experimento dupla fenda, quem não conhece o experimento dupla fenda, nunca ouviu falar ou alguma coisa do tipo, eu vou estar deixando o experimento na descrição do vídeo para vocês conhecerem, tá bom? Então vocês, caso queiram dar uma pausa no vídeo e ir lá verem o experimento dupla fenda e depois voltarem para vocês compreenderem um pouco melhor, fiquem à vontade. O experimento dupla fenda, ele nos mostra que uma partícula de luz, um fóton, ora ele se comporta como partícula, ora ele se comporta como onda. Quando nós isolamos essas partículas e tentamos descobrir, tentamos observar como ela se comporta, nós não podemos dizer se ela se comporta como onda ou como partícula. Com esse resultado, a física quântica se mostra diferente da física clássica. A física clássica tem o seu resultado determinista. Já a física quântica, ela tem o seu resultado probabilístico, ou seja, nós não podemos afirmar com exatidão como a partícula se comporta, se como onda ou como partícula, surgindo então o princípio da incerteza. Alguns físicos não aceitavam muito bem a característica da física quântica como probabilística. Aí que surge aquela frase famosa de Albert Einstein que diz assim: Deus não joga dados. Vocês conhecem essa frase? Muito famosa, né? Deus não joga dados. Einstein não aceitava muito bem esse princípio da incerteza. Então, para derrubar esse princípio da incerteza, Albert Einstein com outros cientistas criam um experimento chamado paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen. Nesse experimento, eles isolam um elétron para fazer interações locais e não locais com o elétron. Então, os cientistas descobrem que o elétron tem uma característica chamada spin. Spin seria a rotação que o elétron faz. Ora ele está com o spin para baixo e ora ele pode estar com o spin para cima. Quando aproximamos dois elétrons, cada um tem a rotação para um lado diferente. Então eles acabam se acoplando, um spin para baixo e um outro spin para cima. Eles se encaixam como se fossem uma engrenagem mesmo. Quando os elétrons estão interagindo, os cientistas falam que eles estão correlacionados. A física quântica nos diz que dois elétrons jamais podem ser separados um dos outros. Você não pode separar dois objetos quânticos que foram correlacionados. Então, se nós pegarmos um elétron com um spin virado para baixo, nós podemos colocar o outro elétron à distância de ano-luz. E quando nós viramos o seu spin aqui, instantaneamente o outro elétron à distância de ano-luz, ele vira também. A grande pergunta: como é que o elétron a ano-luz de distância sabe que o elétron virou para ele virar também, né? Essa é uma grande questão aí. Como é que o elétron sabe? Os físicos acreditavam que as interações só poderiam ser feitas com os sinais trocados, mas nesse caso não há sinal trocado e mesmo assim há interação entre eles. Como é que o elétron sabe? E com esse resultado nós entramos na teoria da unidade de todas as coisas no universo, que todo o universo é um. Parece que são partículas isoladas, mas nunca foram, e que existe algo invisível fazendo a união de todas essas partículas, e que tudo estaria conectado. O que seria então que está fazendo a conexão de todas essas partículas? Alguém tem uma sugestão?
Então é aí que entramos agora na teoria de campo unificado de Albert Einstein. Como eu disse anteriormente, essa seria uma teoria que junta a física quântica com o campo unificado de Albert Einstein. Porém que Albert Einstein não concluiu seu trabalho, mas esse trabalho dele será a chave para desenvolver múltiplos universos e a teoria da consciência quântica. Existem 4 partículas e nessa teoria seria desenvolvida a 5ª partícula, que seria a consciência. Quando Einstein foi desenvolver a sua teoria, ele descobriu que existiam 2 forças, aparentemente: a força eletromagnética e a força gravitacional. Então ele nota sua semelhança e começa então o seu trabalho para unir essas 2 forças. Ele avançou bastante em sua teoria, mas ele não conseguiu completar quando os físicos quânticos descobriram as interações nucleares do átomo. Nessa época, ele já estava mais velho, teve dificuldade para prosseguir. Mas essa teoria, apresentada pelo professor, vai além. Então, Einstein começa a desenvolver sua teoria para tentar explicar as interações não locais e saltos quânticos. Então ele cria a seguinte teoria, que a única realidade que existe no universo é o campo, que todo o universo é banhado pelo campo. Então Einstein nos diz o que seriam os elétrons, os prótons e os nêutrons. Einstein então descobre que as partículas seriam campo concentrado e que cada tipo de manifestação do campo seria uma partícula, um elétron, um próton, um nêutron, e se o campo está em movimento, você teria um fóton. Assim, nós teríamos todas as manifestações da física em uma só teoria. Até aqui, Einstein conclui o seu trabalho, mas em sua teoria ele não nos explica como o elétron se adensa. E essa teoria nos diz, usando a física quântica, que Albert Einstein não gostava pela sua característica probabilística e não determinista como na física clássica. Até hoje, nenhuma teoria definiu o que oscila. Existe a teoria das cordas, que sugere que o elétron seria uma grande corda que oscila, mas aqui nessa teoria, o que oscila é o campo. Então a gente prestar muita atenção, porque o que oscila é o campo, tá certo? Tudo no nosso universo é feito por partículas inteiras. Você não pode quebrar essas partículas. Um próton e meio, um elétron e meio. Essas partículas, elas precisam ser inteiras. Somente partículas inteiras. Porque nós não podemos dividir essas partículas. Einstein nos ensina que massa é igual a energia. Então, podemos concluir, essa energia associada a essa massa tem que ser quantizada, ou seja, tem que ter um número, uma quantidade certa de energia. Nessa teoria, se cria um número quântico para a massa, coisa que ainda não existe na física até os dias atuais. Então se cria níveis de energia para a massa, mas não se esqueçam que tudo é a manifestação do campo. Essa teoria nos ensina que o campo só se adensa devido à sua vibração, ou seja, quando temos um elétron adensado, ele teria uma frequência maior, uma quantidade maior de energia. Quando para de vibrar, ele se torna o campo. Com essa teoria, se cria outros planos da matéria, onde a matéria opera em níveis quânticos diferentes, explicando assim a existência de outros planos da matéria, um plano astral, um plano espiritual, como cada um gosta de chamar ou gosta de falar. Na nova física, alguns físicos trabalham para explicar como a consciência interage com essas outras partículas. Na física clássica, se isola as partículas do observador, mas na física quântica, nós não podemos fazer isso, porque ela depende do observador, e nós somos o observador no nosso universo. Nos experimentos, nós podemos dizer que a realidade, ora são partículas, ora são ondas. Mas no universo, a física não define o que ele é. Isso define que o universo depende do observador, definindo que nós somos o observador. Então, até aqui, essa teoria nos mostra que o elétron opera em níveis quânticos diferentes de energia, criando outros planos da matéria. E agora, pegando essa compreensão, nós aplicamos a consciência nesse modelo, criando a teoria da consciência quântica. Existem experimentos que sugerem que a
consciência é um objeto quântico assim como as partículas, que ela interagem à distância sem sinais trocados. E com isso nós podemos explicar a telepatia. Nesse modelo, a consciência respeita todas as leis da física quântica com as outras partículas, sugerindo então que ela seja a quinta partícula e que ela também trabalharia em níveis de energia e frequências diferentes, como discutimos o elétron. Então essa teoria define níveis quânticos diferentes da consciência e que quando estamos adensados e manifestados nesse plano físico dentro de um corpo, nós nos sentimos seres isolados dentro de um corpo e não sentimos a conexão com o campo pela diferença de energia do elétron e do campo. Essa teoria se encaixa perfeitamente nas teorias orientais. Os orientais nos ensinam que nós devemos relaxar a nossa mente com práticas, meditação, para justamente baixarmos a nossa frequência, para termos uma consciência expandida. Uma consciência expandida nada mais é do que uma consciência operando em níveis de energia mais próxima do campo. É quando o comprimento de onda se expande. Eu vou colocar as ilustrações para vocês entenderem melhor. E quando não expandimos a nossa consciência, nós temos ela trabalhando em níveis maiores de energia, mais densos, com um comprimento de onda menor, como vocês podem notar na ilustração. Por isso que os grandes mestres sempre nos ensinaram: somos todos um, que a nossa consciência, assim como todas as outras partículas, são manifestações do campo, e Jesus já nos dizia: conheça a ti mesmo e conhecerá a Deus. Ou seja, quando expandimos a nossa consciência, quando nós despertamos o nosso eu superior, nós expandimos o comprimento da onda que emitimos e assim nos sentimos mais conectados com o todo. Ou seja, a nossa consciência ela opera em níveis quânticos diferentes de energia. Estamos hoje manifestados nesse plano físico, mas a nossa consciência ela opera em vários níveis diferentes de energia e frequências diferentes, até se tornar o campo de frequência zero. Então, o que seria o campo? Você pode chamar o campo como preferir, como for da sua vontade. Você pode chamar de campo consciente, você pode chamar de consciência cósmica, você pode chamar de Deus. E que todas as partículas do nosso universo, assim como a nossa consciência, seria manifestação dessa consciência maior. Utilizando a cultura oriental, vamos entender os 7 planos e os 7 corpos do nosso espírito. Então vamos começar do 7º plano, que seria o plano divino, para o primeiro plano, que seria o plano físico. Então, o 7º plano seria o divino, o 6º plano, o crístino, o 5º plano, o búdico, o 4º plano, o intuicional, o 3º plano, o plano mental, o 2º plano, o plano astral e o 1º plano, o plano físico. Então, a frequência no plano divino seria 0 e conforme as partículas e a consciência vão descendo os planos, o elétron ele vai ganhando energia, as partículas vão ganhando densidade e vão operando em níveis mais densos de energia. Ou seja, o elétron vai aumentando a energia e vai aumentando o comprimento da onda, tornando essa separação do campo. E quando o elétron vai subindo, ele vai perdendo energia e vai diminuindo o seu comprimento de onda, ou seja, tornando uma conexão maior com o campo. Só que diferente das outras partículas, a consciência ela não se manifesta no plano físico, ela depende do corpo para se manifestar e interagir com essa realidade. Essa teoria ela explica o porquê. Quem quiser se aprofundar no estudo, como eu disse anteriormente, o livro vai estar para quem quiser, tá bom? Seria uma questão mesmo de vibração, uma vibração diferente. Então, nesse modelo, quando maior a densidade, maior os níveis de energia, maior separação do campo, nós iremos sentir. Então, essa teoria se encaixa perfeitamente
mente. Quando nós começamos a meditar, que nós sentimos mais calma, mais tranquilidade, sentimos um relaxamento maior, sentimos a ansiedade menor, sugerindo que estamos baixando realmente alguma coisa ali na nossa mente, sentindo maior tranquilidade. Só quem já medita diariamente sabe como é bom. Se as pessoas soubessem que elas poderiam trocar os seus remédios para ansiedade, para depressão, apenas 10, 15 minutos do seu dia para estar tranquilizando a mente, baixando essa frequência, os benefícios são extremamente altos. Só quem está praticando é que pode dizer. Com esse modelo quântico da consciência, nós podemos estar discutindo sobre os fenômenos espirituais, nós podemos estar discutindo outros planos da matéria. E com essa compreensão, nós podemos imaginar como seres altamente evoluídos que dominam uma tecnologia que ainda não conseguimos compreender, mas que com essa teoria nós podemos ter uma luz para estarmos discutindo a teoria sobre as tecnologias extraterrestres e como eles operam nesses planos até se manifestarem aqui no nosso plano físico. Então, esse modelo traz pra gente uma forma racional de que somos fractais da consciência cósmica, ou do campo consciente, ou de Deus, como cada um preferir falar. Esse modelo apenas fala da frequência da nossa consciência. Mas se nós adicionarmos os pensamentos, as emoções, criarmos os sentimentos, porque os sentimentos é que realmente mudam a nossa frequência, porque o nosso racional ele tem uma frequência. Mas quando nós colocamos a emoção na nossa consciência, é que de fato nós potencializamos a nossa frequência. E aí nesse modelo nós poderemos estar discutindo lei da atração, que como que nós emanamos para o campo pode interferir na nossa realidade. Aí você fala, física quântica não funciona porque eu mentalizo, eu tenho pensamentos bons, eu mentalizo um emprego, eu mentalizo uma casa nova, um carro novo, mas o grande X da questão é as emoções que nós estamos colocando nesses pensamentos. Porque um pensamento ele é vazio, mas quando nós colocamos emoções nos pensamentos, é que nós criamos os sentimentos e se nós estivermos em emoções negativas, tristeza, raiva, medo, nós iremos manifestar isso na nossa vida. É por isso que o processo de cura e de autoconhecimento é necessário nesse processo. Porque só quando nós conhecemos os nossos sentimentos internos é que nós conseguimos mudar esses sentimentos. Conseguimos conhecer o que é o amor, porque é só o amor que vai mudar a sua frequência. E só o amor é que vai poder atrair tudo aquilo que você deseja. Porque o universo, o campo consciente, ele é amor. E se você vai contra o amor, você está indo contra o universo. Então você acaba tendo uma dificuldade maior para manifestar as coisas na sua vida. E como esses sentimentos negativos podem interferir na nossa realidade, tanto no nosso corpo quanto na nossa realidade. Quando nós começamos a vibrar amor, assim como o campo consciente, nós conseguimos entrar em melhor sintonia com o universo e podendo ter uma realidade muito mais harmoniosa, não entrar em conflito com as forças do universo. Será que nós conseguimos perceber uma realidade? É claro que eu posso compartilhar com vocês, mas se vocês não forem buscar isso, serão apenas palavras, apenas uma teoria, não será uma realidade. Porque a espiritualidade é muito mais do que teoria. Você vivencia o conhecimento, você começa a prestar atenção ao seu redor. E é aí que você muda de ideia, porque nós não mudamos simplesmente de ideia. Acontecimentos fazem com que nós mudamos de ideia. E prestar atenção nos detalhes que o universo nos manda toda hora é que nós conseguiremos chegar às melhores conclusões. Para sabermos o que de fato aplica à realidade. Será que a física quântica pode explicar a espiritualidade ou será que não? Por enquanto, isso é uma coisa que só você pode responder para você. Essa teoria, ela nos deixa bem claro de como pode tudo estar organizado. Mas você vivenciando é que você vai
provar para você mesmo que ela pode sim explicar a espiritualidade. E aí não precisaremos mais nos basearmos no que os céticos falam ou que os espiritualistas nos falam, porque essa jornada ela é uma jornada pessoal de cada um. E cada um tem uma percepção diferente da realidade. Às vezes, como eu disse, no modo automático a gente não consegue prestar atenção nessa realidade. E quando nós nos atentamos a ela, é que nós mudamos de ideia. E é por isso que a espiritualidade é diferente da religião. Porque a espiritualidade, você aplica o conhecimento, vivencia as experiências. E a partir de então, você consegue captar uma realidade diferente. É claro que você pode usar o conhecimento da religião para se tornar uma pessoa espiritualizada. Mas não quer dizer que seja a mesma coisa. Você pode ser espiritualista sem religião. Assim como você pode ter uma religião e não ser espiritualista. Então, quando você começa a prestar atenção nessa realidade, você começa a ver que a espiritualidade é uma realidade, mas você tem que ir em busca disso e não mais crenças como as religiões se baseiam. Porque aí, vivenciando o conhecimento aplicado, é que você vai mudando os seus pensamentos, vai mudando as suas emoções, vai criando sentimentos muito mais elevados. Você vai se sentindo uma pessoa mais calma, mais tranquila, você consegue controlar melhor seus sentimentos. É aí que tudo muda. Então aqui no nosso canal, vocês vão ver eu falando muito aqui. Provem o conhecimento para vocês mesmos. Ninguém pode provar nada para ninguém por enquanto, porque senão seria muito fácil. Nós não viveríamos essa dualidade de sombras e de luz. A luz, as pessoas têm que procurar por si próprio. Cada um tem que ter a vontade de buscar a luz. Que a luz nada mais é do que sabedoria, essa sabedoria transcendental. Todos os grandes mestres que passaram pelo nosso planeta tentaram nos ensinar, inclusive Jesus, e até hoje a nossa sociedade ainda não aprendeu. Então essa é uma busca pessoal de cada um para mudarmos a nossa realidade e para quem sabe lá na frente o nosso planeta ser completamente diferente. Um planeta com mais amor e menos dor. Um planeta mais justo para todas as pessoas que vivem nele. Então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisava apresentar essas ideias para vocês, para a gente estar podendo discutir vários assuntos aqui no Ficção Realística. Então é isso, pessoal. Gratidão por ficarem até o final. Um grande beijo e até a próxima.